Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Nós falamos no episódio passado a respeito do sonho escapado, o sonho que Nabucodonosor lhe escapou, ele esqueceu. Mas já falamos abundantemente a respeito disso. No episódio de hoje, estamos falando do capítulo 3 do livro do profeta Daniel, que é a imagem levantada ou a estátua levantada no campo de Dura. É sobre isso que nós vamos falar. Estão presentes conosco aqui o pastor Gerson, que sempre acompanha esta edição. Paz do Senhor, pastor Gerson. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor a todos. E também está presente conosco hoje como convidado especial o professor Vinícius, que é professor de Relações Internacionais e professor de História também. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, Vinícius. paz do Senhor aos pastores, paz do Senhor a todos que nos assistem. Nós vamos dar início, então, vou pedir ao pastor Gerson para ler o primeiro verso do capítulo 3 e apresentar o escopo deste capítulo. Muito bem, pastor Antônio Carlos e queridos irmãos que nos assistem. É uma bênção nós estarmos meditando nesse livro profético tão extraordinário que é o livro de Daniel. Então, Daniel, capítulo 3, verso 1, e eu quero ler também, pastor Antônio Carlos, se me permite, o verso 2. Perfeitamente. 1 e 2, vamos ler. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então nós observamos que esse capítulo já começa mostrando a importância para Nabucodonosor do levantamento dessa estátua. E o capítulo 3, ele é dividido da seguinte maneira, pastor Antônio Carlos, professor Vinícius e os nossos ouvintes. Dos versos 1 a 7, nós temos o culto à estátua. Dos versos 8 ao 18, os servos de Deus, se negam a adorar a estátua. Do verso 19 ao 27, eles são lançados na fornalha de fogo ardente pelo rei Nabucodonosor. E do verso 28 a 30, o rei exalta a Deus. Ele tem uma experiência maravilhosa com a experiência dos jovens ali, dos nossos irmãos, na fornalha de fogo ardente. Então eu volto com você, pastor Antônio Carlos, e com o professor Vinícius. Perfeitamente. Eu vou fazer uma introdução, depois os irmãos, nós vamos ficar livres para fazer os comentários, visto que este capítulo 3, como os demais também, é muito rico. Então a imagem no campo de Dura foi a imagem de 60 côvados por 6 côvados. É um número, assim, até de certa maneira sugestivo, né? Podendo até especular no sentido do 666, o homem querendo ser Deus, né? Não é isso? Exatamente. Mas chama atenção para o seguinte: em primeiro lugar, a imagem era de ouro. Depois há comentários do porquê que Nabucodonosor fez essa estátua de ouro. Mas chama atenção também a dimensão dela. Se passar isso em números aproximados na contagem métrica, 60 côvados equivaleria a 27 metros. E 10 côvados, 2 metros e 70. Então aqui vou... Isso mesmo. Olhando aqui para o professor Vinícius, né? Digamos ali, se focalizar agora a imagem dele, se contar de ombro a ombro, ele deve ter aí uns 60 centímetros, não é? A altura dele deve ser mais ou menos 1,80 m.
É tudo cálculo assim à vista, né? Então a proporção da largura para a altura é de 1:3. Tá certo? Isso mesmo. Que é o normal de um homem. Mas a estátua de Nabucodonosor é 1:10. É 27 por 2,70. 1:10. Então ela era extremamente alta e desproporcional à largura. Exatamente. Não é? Mas isso tudo vai fazer sentido. Não vamos pedir para colocar algumas imagens aí lembrando que a imagem que nós estamos colocando é uma imagem elaborada, não significa que seja isso. É só para se ter uma ideia das dimensões e daquilo que Nabucodonosor fez, o que ele pretendeu com isso. Então, ali está na tela uma figura da imagem, vamos dizer assim, uma geração de uma imagem semelhante à que ele fez. Não se pode dizer que era exatamente isso, porque não tem lugar nenhum Registro, registro nem detalhe, mas se construiu para se ter uma ideia, para que isso fique mais visível aos irmãos. Então, as dimensões estão ali. Na próxima tela, na próxima imagem, se vê ali que a altura dessa imagem levantada equivale a um prédio de 9 andares. Perfeitamente. Extremamente grande, né? Extremamente alta. E embaixo está a figura de um homem, na mesma proporção, não é? Em proporções semelhantes. A altura do homem está certa. Com a largura que tem, deveria ter aquela altura. Então, Nabucodonosor esticou a imagem para ficar bem alta, porque ele queria que todos vissem. Aliás, o campo de Dura em hebraico significa círculo. Ou seja, é visão de todos os lados que olhasse e ver a imagem, que era o propósito dele. Ele queria que a imagem fosse vista por todos. Todos do seu reino, grandes e pequenos, foram convidados para a cerimônia da consagração. Extremamente alta, e quando a imagem é muito alta, mesmo que tenha pessoas na frente, conseguem ver. Exato. Se estiver distante, consegue ver. Então, esse era o propósito de Nabucodonosor. Ele deu uma ênfase muito grande à consagração da imagem, né? Ele convidou, aliás, ele não convidou. Ele ordenou. Intimou, não é? Não era facultativo, não. Era ordem. Mandou chamar, né? Mandou chamar, né? Uma ordem. Era ordem. Ordena-se a vós, né? Isso mesmo. E ele... Então, todos os grandes estavam presentes e os pequenos também. Bom, feita essa introdução, convidamos agora os nossos participantes aqui, convidamos aqui o professor Vinícius. Ele conhece alguns antecedentes da história. Vou pedir para ele se pronunciar. Amém. Bom, vamos recordar que nós estamos numa era antiga de impérios e que era muito comum confundir-se a figura do poder político com um certo teor de divindade. Então, era comum que o líder de um império, de um clã ou de uma aldeia, fossem conferidas a ele alguma atribuição divina, como se ele pudesse fazer alguma coisa em contato com os céus. Então, por isso, Nabucodonosor não foi diferente. Ele é o líder do Império Babilônico, na ocasião, e ele, então, atrai para si essa atenção, como uma reverência e um culto, como se ele realmente combinasse essas duas atribuições. Como nós falamos, era até um hábito, até um costume dos povos antigos. Agora, nós precisamos nos remeter que no capítulo anterior, nós vimos a visão do Senhor sobre o governo humano. Então, a interpretação que é dada, a cabeça de ouro és tu. Então, Nabucodonosor se apropriou tanto, não é,
que ele vai transbordar agora, conforme no capítulo 3º, e dizer assim, realmente, a cabeça de ouro sou eu. Então, ele vai construir um culto, ele vai construir uma veneração, uma reverência em torno da sua pessoa, o que é concretizado nessa imagem. Então, a figura do capítulo 2 é a estátua de um sonho, mas no capítulo 3 não foi um sonho, não. É realmente algo que Profético, acontece, um né? sonho profético. Se concretizou, se cumpriu aquilo que estava profetizado no capítulo 2. Portanto, nós vamos perceber que ele vai ordenar a construção dessa estátua e o que se espera é que fosse no formato de um obelisco, até por causa dessa desproporção. Mas isso era intencional. Por quê? Porque aqueles que estavam no entorno, estamos falando de um campo de Dura, é uma planície. Planície. Agora, à medida que povos pudessem vir espiar através de qualquer um dos lados, eu estou falando de um lugar que era até um círculo, como o próprio nome vai dizer, né, campo de Dura, todos de longe poderiam ver, ali existe um governo, ali existe um rei. Então, essa é a posição do homem. Ele quer tornar o seu poder evidente para gerar temor, para gerar medo, para expulsar invasores, o que era até um hábito nos povos antigos também. Agora, à medida que esse ídolo estava ali erigido no campo de Dura, nós vamos observar que ele também vai concretizar a questão do ouro, que é para enfatizar o seu poder, quer dizer, a ideologia do poder, a magnitude desse império. Nós sabemos o quanto o Império Babilônico ele fez questão de demonstrar em algumas construções o aspecto luxuoso, as suas virtudes, as suas obras, não é? Magníficas. Aliás, os próprios jardins suspensos da Babilônia antiga, como é conhecido entre as maravilhas do mundo antigo, vem dessa época em que o rei Nabucodonosor ele quis se impor. Então, nós falamos aqui desse transbordo do capítulo 2 para o capítulo 3, falamos do material com o qual ele é construído, não é? O que se espera, o que era comum na época, era que fosse erigido ele de madeira ou de pedra e fosse revestido de ouro. Era como eram feitas naquela época. Se era ouro maciço ou não, a gente não tem essa expressão aqui, né? Mas era comum esse revestimento em ouro. Mas o interessante é que havia uma cultura dos povos antigos. E Nabucodonosor ele vai representar isso muito bem, a ponto de externalizar o seu poderio para que não viesse a ser invadido por outros povos. Então, esse é o retrato, é o cenário que nós vamos iniciar aqui nesses comentários para dizer que, logo, o poder do homem, ele sempre tem fim. É o que, aliás, será tratado no capítulo 4. Mas vamos nos concentrar aqui nesse momento ainda de Nabucodonosor. Perfeitamente. Pastor Gerson, tem algum comentário a fazer nesses preliminares, nesse início do capítulo 3? Sim, pastor Antônio Carlos, essas colocações do professor Vinícius foram muito interessantes e esclarecedoras, porque faz uma conexão com o capítulo 2, e se nós lembrarmos que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, segundo a interpretação de Daniel, agora ele quer mostrar que na estátua dele ela era inteira de ouro, ou seja, ele é o Senhor de todos os povos, nações e línguas, como ele faz essa convocação. E o que chama a atenção é exatamente o formato, né? O formato de um obelisco, de alguma coisa para ser chamada a atenção de longe. De longe eles observariam aquela estátua e dariam a ele o louvor,
a glória que ele julgava ter como sendo um próprio Deus e não apenas um governante, conforme o professor Vinícius falou, que o poder político se misturava com o poder religioso. Então, essas duas observações, né? A estátua não tem apenas a cabeça de ouro, conforme o capítulo 2, mas ela é toda de ouro, ou revestida de ouro. E o detalhe de ser nesse campo aberto para que todas as nações, povos e línguas, e no momento certo nós vamos fazer a aplicação profética, Sim. mas já fica aí essa observação desse início de capítulo, pastor Antônio Carlos. E somando aí as palavras do pastor Gesto, do professor Vinícius, no capítulo 2, quando viu aquela imagem, aquela estátua de cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre de cobre, pernas, ventre e pernas de cobre, as pernas, digo, de ferro, e os pés de barro misturado com ferro. A própria interpretação de Daniel diz que se tratava dos reinos mundiais. Ou seja, o Senhor, quando olha da sua eternidade, ele que é eterno, ele vê todo o tempo da terra. Então, ele vê todos os impérios passando e, claro, sendo temporários, sendo passageiros. O homem é um ser passageiro, é um ser temporário, o homem, ele passa. Mas, quando Nabucodonosor faz a estátua, ele considera o tempo dele. Bom, neste momento, o que vale é a cabeça de ouro. Neste momento aqui, toda a ênfase está dando ao meu governo. Isso mesmo. E isso é muito interessante. Então, enquanto Deus é um ser eterno, o homem é um ser que passa, não é passageiro. O Senhor mostra um plano interessante, que o plano partiu de Nabucodonosor. Exatamente. O princípio do plano... Ideologia dele. A ideologia dele, partiu dele. Inclusive, Nabucodonosor, ele construiu... Claro que o pai dele fez muita coisa, mas ele é chamado a cabeça de ouro. O Senhor deu ênfase a ele, porque ele criou uma ideologia também de um reino mundial. Sim. Não é? Ele criou a ideologia de um reino mundial. A visão dele, ele era rei de reis, o reino era universal. Porque o plano do adversário para o fim dos tempos é esse, um governo mundial, um governo universal. Então começa com Nabucodonosor e vai findar com o anticristo. Mas então, Deus, quando olha da sua eternidade, ele vê todos os reinos da terra e diz que todos vão passar. Mas o homem, cabe até algumas palavras mais aqui, o homem, ele deseja se endeusar. Nós mencionamos aquela especulação do 666, né? O homem querendo ser Deus, né? Porque 6 é o número do homem, né? 3 é a trindade, né? O homem querendo ser Deus, né? Exato. Então, ele se coloca nessa posição querendo demonstrar o seu poder. Ele poderia se dirigir diretamente a ele, mas ele quis fazer uma imagem majestosa, uma imagem extremamente grande para mostrar exatamente o seu poder. Bom, então, nós estamos nesse início do capítulo 3, nos concentramos em falar sobre essa imagem que ele construiu. Claro que nós vamos falar mais alguma coisa, mas nós vamos ficar nesse episódio apresentando a imagem, suas dimensões colossais, construída no campo de Dura com visão de todos os lados. E outra coisa, os convidados, todas as pessoas importantes do reino dele, todas as autoridades do reino foram convocadas para estar presentes na inauguração ou consagração, né, da imagem que ele levantou.
E quando ele faz isso, vou ver se eu acho aqui está aqui no verso 4 do capítulo 3. Diz assim: e o arauto era o anunciador da parte do rei, não é? Eram autoridades também. Ele apregoava em alta voz, ordena-se a voz, não é convido a voz. É uma obrigação. Não era convite, era ordem do rei. Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, sempre exaltando o poder universal dele. Então era a ordem, todos deveriam se prostrar diante da imagem. Nós vamos ficar por aqui neste episódio. No episódio vindouro nós daremos continuidade a esse extraordinário capítulo da imagem ou da estátua que Nabucodonosor levantou. Agradecemos a presença do pastor Gerson, que sempre está conosco, e do nosso convidado especial, o professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor. A paz do Senhor a Paz do todos. Senhor.